257 mil moradores. É o tanto de gente que Salvador perdeu entre dois censos, de 2010 a 2022. A maior perda de população de todo o Brasil, entre os 5.568 municípios do país, não foi de uma cidadezinha esvaziada do interior, foi da primeira capital que esse país já teve. A primeira capital do Brasil perdeu 257.651 moradores. É uma cidade média inteira que desapareceu de dentro de outra cidade. E é mais que o dobro do segundo colocado, que foi o Rio de Janeiro. Salvador não foi bombardeada, não secou, não teve praga nenhuma. Ela continua cheia, barulhenta, com fila de ônibus e obra no meio da rua. E mesmo assim, 257 mil pessoas simplesmente não estão mais lá. A pergunta desse vídeo é: onde elas foram parar? E o que ficou no lugar delas? Salvador foi a primeira capital do Brasil, de 1549 a 1763. Por mais de 2 séculos, foi também a maior cidade do país. E mesmo depois de perder o posto de capital, ela seguiu no topo. Quando o IBGE fez o censo de 2010, Salvador era a terceira cidade mais populosa do Brasil, atrás só de São Paulo e do Rio de Janeiro. 2.675.656 moradores. 12 anos depois, no censo de 2022, o número era outro, 2.418.005. E a posição também. Salvador caiu de terceira para a quinta cidade mais populosa do país, ultrapassada por Brasília e por Fortaleza. Vale entender o tamanho do lugar. Salvador cabe em cerca de 693 km², espremido entre a Baía de Todos os Santos e o oceano, num terreno de morro, ladeira e falésia. É uma das capitais mais adensadas do Brasil. Muita gente por metro quadrado, pouco espaço para se espelhar dentro dos próprios limites. Uma cidade não perde gente por falta de espaço, ela perde gente quando morar ali deixa de compensar. E foi exatamente isso que os números começaram a mostrar. Perder população sozinho não é um escândalo. Várias capitais brasileiras perderam gente nos mesmos 12 anos. O que chama a atenção em Salvador é a escala disso. A queda foi de 9,6%, quase 1 em cada 10 moradores. E como Salvador é uma cidade grande, esse percentual vira o maior número absoluto do país, 257 mil moradores. E vale dizer que esse número é saldo, gente que saiu, descontada de quem nasceu e de quem chegou. Para dar uma medida, o Rio de Janeiro, que ficou em segundo lugar nessa lista, perdeu cerca de 109 mil moradores. Salvador perdeu mais que o dobro disso. E enquanto isso, o Brasil crescia. Segundo o Observatório das Metrópoles, a Bahia inteira praticamente empatou no período. E Salvador ia na direção contrária, menos 0,8% ao ano, na média dos 12 anos entre um censo e outro. Não foi uma queda de um ano ruim, foi uma sangria constante. Aí vem a pergunta óbvia: essas pessoas foram para onde? A resposta mais óbvia seria: foram para outro estado. Mas não é isso que os números dizem. Enquanto Salvador perdia quase 10% da sua população, o município vizinho de Lauro de Freitas crescia 24,4%, chegando a 203.334 moradores. E Camaçari, a 30 e poucos quilômetros dali, fechava o censo de 2022 com 300.332 habitantes. Ou seja, boa parte de quem saiu de Salvador não atravessou o país, atravessou uma placa, continuou acordando cedo, pegando a estrada e indo trabalhar na capital, mas dormindo do lado de fora dela. E aqui está a primeira virada dessa história. Salvador não sumiu, Salvador se espalhou.
ela virou o centro de uma região onde se trabalha dentro e se dorme fora. Só que essa explicação sozinha é confortável demais. Porque quando você soma a região metropolitana inteira, capital mais vizinhos, ainda sobra perda. O Observatório das Metrópoles calculou que a região metropolitana de Salvador também encolheu, a uma taxa de menos 0,4% ao ano. E tem um número que resume tudo. Em 1991, a capital concentrava 80% dos moradores da sua região metropolitana. Em 2022, concentrava 71%. A cidade não só espalhou gente, ela perdeu peso dentro da própria região. E ninguém muda de cidade por esporte. Se tanta gente resolveu atravessar aquela placa, é porque do outro lado de dentro, a conta parou de fechar. No primeiro trimestre de 2026, a PNAD contínua do IBGE mediu a taxa de desocupação das capitais brasileiras. Salvador apareceu com 10,2%, a maior de todas. A região metropolitana ficou ainda pior, 11,2%, a pior de todas as regiões metropolitanas do país. No mesmo trimestre, a média do Brasil era 6,1%. Quem tem emprego também não está confortável. Em 2025, o trabalhador de Salvador ganhou, em média, R$ 3.133 por mês. O segundo menor rendimento entre todas as capitais do país. E no estado, a informalidade estava em 50,6% no começo de 2026. Metade de quem trabalha, sem carteira e sem garantia nenhuma. Agora o ponto onde quase todo mundo erra. É fácil imaginar que Salvador esvaziou porque ficou cara. Não é isso que os dados mostram. Em fevereiro de 2026, o aluguel médio na cidade era de R$ 53 por metro quadrado, segundo o índice FIPE-ZAP. Isso coloca Salvador abaixo de Belém, de São Paulo, de Recife e de Florianópolis. Em valor absoluto, morar em Salvador é mais barato do que em várias capitais. O problema não é o preço, é a distância entre o preço e o salário. Uma cidade com a maior desocupação entre as capitais e o segundo pior rendimento entre elas não precisa de aluguel de São Paulo para ficar inviável. Basta o aluguel subir mais rápido do que a renda. E foi exatamente o que aconteceu. Só em 2025, o aluguel de Salvador subiu mais de 12%. Quase 3 vezes a inflação do período. E a cesta básica, segundo a Diese, consumia em janeiro de 2026 mais de 40% do salário mínimo líquido. Tem uma última peça nessa conta, que não fica dentro de Salvador. Tem um detalhe que explica muito da geografia dessa mudança. Uma parte importante do emprego industrial da região não fica em Salvador, fica em Camaçari, no polo industrial. Em 2021, a Ford encerrou a produção lá, deixando mais de 4.000 funcionários diretos sem trabalho, além dos desempregos das empresas que dependiam dela. Só que a história não parou nesse ponto, e ignorar isso seria desonesto. O mesmo polo recebeu a fábrica da BYD, que até julho de 2026 já tinha produzido 100.000 veículos e gerado 5.500 empregos diretos, a maioria deles preenchida por baianos. O detalhe importante é onde a vaga fica. Quem consegue uma dessas tem um motivo a mais para morar em Lauro de Freitas ou em Camaçari e não em Salvador. O emprego industrial da região se moveu e as pessoas foram atrás. Quando uma cidade perde gente desse jeito, isso aparece na rua, e em Salvador aparece de uma forma bem específica. O censo de 2022 encontrou 77.925 domicílios vagos na cidade. 77 mil imóveis sem ninguém morando, numa das capitais mais adensadas do Brasil. E 38% deles, quase 30 mil, estão concentrados numa única região, o centro histórico. O caso mais visível dessa mudança é a Baixa dos Sapateiros. Durante décadas, aquela avenida foi o coração do comércio popular de Salvador.
Era onde a cidade inteira ia comprar tecido, calçado e ferramenta. Segundo comerciantes e associações da região, cerca de 100 das 300 lojas da área estavam fechadas em 2024. E em fevereiro de 2025, fechou a última agência bancária que ainda funcionava ali. Uma rua comercial sem banco é uma rua comercial que já perdeu a discussão. Só que a explicação que os próprios comerciantes dão não é que a gente esperaria. Eles não falam em internet, nem em shopping. Eles falam em ônibus. Dizem que a reestruturação do transporte coletivo tirou linhas da região e o cliente simplesmente parou de passar por lá. E aí a gente chega no ponto que talvez seja o mais mal compreendido dessa história inteira. Quando alguém diz que a mobilidade de Salvador é um problema, a imagem que vem à cabeça é engarrafamento. E aí vem um dado que desmonta essa leitura. Em 2025, o levantamento internacional do TomTom, que mede a fluidez de trânsito no mundo inteiro, colocou Salvador como a segunda cidade brasileira com trânsito mais fluido, atrás apenas de Brasília. Um soteropolitano levava em média 19 minutos e 52 segundos para percorrer 10 quilômetros. É melhor do que Nova York, melhor que Buenos Aires. Então o problema não é o carro, o problema é quem não tem carro. O Observatório da Mobilidade de Salvador acompanhou o sistema de ônibus da cidade e achou o seguinte: entre 2013 e 2024, a frota caiu cerca de 2.500 ônibus para cerca de 1.700. Uma redução de 32%. Mais de 100 linhas foram cortadas em apenas 4 anos. E o número de usuários hoje é 60% menor do que era nos anos 1990. O metrô, que deveria compensar, tem 2 linhas, 22 estações e cerca de 38 quilômetros de trilho, numa cidade de morro, ladeira e quase 700 quilômetros quadrados. E o trem que servia o subúrbio ferroviário, aquele que deu nome ao lugar, foi desativado em 2021. O bairro continua se chamando Subúrbio Ferroviário. O trem não existe mais. E tem a ponte. A ligação entre Salvador e a ilha de Itaparica foi idealizada ainda nos anos 1960. O leilão só saiu em dezembro de 2019. O contrato foi assinado em novembro de 2020. E a primeira estaca foi cravada em 1º de julho de 2026, numa obra de 11,6 bilhões de reais e 12,4 quilômetros sobre a Baía de Todos os Santos. A ponte está saindo. A entrega prevista é junho de 2031. Quem nasceu no ano do leilão vai ter 12 anos quando ela abrir. E enquanto a cidade espera a ponte, tem outra coisa decidindo quem consegue ir embora. Tem ainda uma camada que costuma ficar de fora dessa conversa e que decide muito de quem consegue sair: a escolaridade. Salvador tem a menor taxa de analfabetismo da Bahia. São 3,5%, contra 12,6% do estado inteiro. Só que comparada com outras capitais do país, Salvador aparece só na 13ª posição. E na educação básica, o quadro é parecido. No IDEB de 2023, o índice do INEP, a rede municipal de Salvador marcou 5,3 nos anos iniciais do ensino fundamental, batendo a meta. Mas nos anos finais ficou em 4,2, o 18º lugar entre as capitais brasileiras. Isso importa por um motivo bem prático. O tipo de vaga que uma cidade oferece conversa direto com a qualificação que ela forma. Uma cidade com metade da força de trabalho na informalidade não está oferecendo muita escolha. E quem tem estudo suficiente para escolher, escolhe. Às vezes escolhe outra cidade. Agora olhe para a cidade de novo. Mas repare em outra coisa, nos muros. Salvador é uma cidade de muro alto, concertina, cerca elétrica, câmera na esquina, portão cego sem nenhuma fresta, guarita, condomínio fechado com a rua interna virada para dentro.
Um bairro inteiro em que a calçada não tem mais janela nenhuma dando para ela, só parede. Isso não é impressão, é a paisagem construída, tijolo por tijolo, ao longo de décadas, por gente que decidiu se proteger. E é aqui que a segunda virada dessa história aparece. Em 2025, segundo o Anuário Brasileiro de Segurança Pública, a Bahia, o estado onde Salvador fica, registrou 5.473 mortes violentas intencionais. É a segunda maior taxa do país. Mas foi uma queda de 9,6% em relação ao ano anterior. 577,4 vítimas a menos. A taxa caiu de 40,7 para 30,8 por 100 mil habitantes. E os muros continuaram subindo. Ninguém derrubou concertina porque o indicador melhorou. Ninguém abriu o portão porque a estatística caiu. E é isso que faz da arquitetura do medo uma coisa tão difícil de reverter. Ela é o registro físico de uma decisão tomada há 20, 30 anos e ninguém desfaz o muro na velocidade em que ergueu. O medo tem inércia própria. Ele continua tirando gente da rua muito depois de o número que o justificava começar a cair. E uma rua sem gente é uma rua sem comércio, sem ônibus cheio, sem vizinho que se conhece. É a cidade se apagando por dentro, enquanto o dado, no papel, melhora. Salvador não está morrendo. Ela continua sendo uma das maiores cidades do Brasil. Tem uma fábrica nova empregando milhares de pessoas ali do lado. Tem uma ponte de 11 bilhões de reais saindo do papel. E tem pela primeira vez em muito tempo o indicador de violência caindo de verdade. Mas os números do censo dizem uma coisa que não dá para desconversar. 257 mil pessoas fizeram a mesma conta, cada uma do seu jeito, e chegaram na mesma resposta. Salário curto, vaga escassa, aluguel subindo mais rápido do que a renda, ônibus sumindo da esquina, comércio fechando a porta e uma rua que ninguém mais quer atravessar a pé. Nenhuma dessas coisas sozinha faz alguém sair de casa. Todas juntas, durante 12 anos, fazem. E vale dizer uma coisa que os números não dizem sozinhos. Sair de Salvador quase nunca foi uma escolha livre. Quem atravessou aquela placa não estava fugindo da cidade. Estava atrás de um aluguel que coubesse no salário, de um emprego que existisse, de um ônibus que ainda parasse na esquina. A maior parte dessas pessoas continuou trabalhando ali, gastando ali, torcendo ali. Elas só não conseguiram continuar dormindo ali. O próximo censo vai dizer se essa conta mudou de sinal. Até lá, o que existe é a medida de 12 anos, e ela é essa. E é isso que esse tipo de história ensina sobre qualquer cidade. Uma cidade não esvazia num dia, nem por uma decisão só. Ela esvazia devagar, por uma soma de contas que param de fechar. E quando a gente percebe, o que sobrou já não é bem mais a mesma cidade. É a cidade de quem não teve para onde ir. Comenta aqui embaixo. Se a conta parasse de fechar na sua cidade, o que te faria ficar? Se essa história mexeu com sua cabeça, deixa o like e se inscreve no Desenrolando Fatos. Te aguardo no próximo episódio.